Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira à noite é o espaço onde nós damos vazão à opinião, os fatos controvertidos ou aqueles que exigem um olhar um pouco mais preciso sobre a situação e que traz reflexão para o nosso telespectador. O objetivo do ponto a ponto não é a discussão de questões banais, aquelas que viralizam, mas sim pontos que geram uma inflexão na nossa sociedade, seja pelo aspecto político, econômico ou social. Pincelamos semanalmente aquilo que merece uma discussão e colocamos à disposição da nossa bancada, que eu sempre digo são os nossos especialistas comunitários, as pessoas que vivem na nossa aldeia, na nossa região, nas nossas cidades e que trazem um pouco do ponto de vista de cada local. E nessa semana eu recebo para a 37ª rodada do Ponto a Ponto Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela Universidade de Passo Fundo e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária e advogada residente na cidade de Nova Bassano. Dirceu Vendramin Lovison, advogado, sócio da Beltrame Perúcio Lovison Advogados, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade de Caxias do Sul, juiz leigo no Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Prata por uma década, assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Vila Flores, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Nova Prata, no período 2019-2021, atualmente julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, seccional Rio Grande do Sul. Jair Mioto, professor, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ética, Filosofia e Política pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos em Locais de Privação de Liberdade pelo Senai Faculdades, possui vínculo com a Escola de Formação Política da Unicinos, foi diretor do Instituto Tiradentes aqui em Nova Prata e atualmente professor. E os assuntos que nós temos, uma boa noite para todos os meus convidados. Nesse primeiro bloco, começamos aqui no Rio Grande do Sul. No segundo bloco, nós vamos falar sobre política de preços da Petrobras, assunto que já foi passado, mas está em voga porque mexe com o nosso bolso no dia a dia. E no nosso terceiro assunto, a situação que se avizinha nos possíveis atos de violência que a gente pode encontrar nas campanhas políticas desse ano de 2022. E para abrir os trabalhos, Eduardo Leite se volta novamente para o Palácio Piratini, recebendo uma pensão extinta durante o seu governo. Eduardo Leite renunciou ao governo do estado do Rio Grande do Sul em março de 2022, para encampar nacionalmente a façanha de ser o candidato à presidência da República pelo PSDB. O plano era ousado e acabou fracassando. Nem João Dória, nem Eduardo Leite, o PSDB vai apoiar o PMDB de Simone Tebet. Eduardo voltou para o Rio Grande do Sul com humildade e disse, abre aspas, com muita humildade, eu aceito novamente o desafio de liderar o projeto, fecha aspas. A rapadura no Rio Grande é doce, mas não é mole. E de lambuja, como diria o Galdério, se avizinhou uma situação brasina para o lado do Eduardo. Na última sexta-feira, a Justiça tinha dado 48 horas para a Procuradoria-Geral do Estado explicar por que o ex-governador se afastou do governo e seguiu recebendo a pensão. Justamente aquela pensão que Eduardo Leite assinou extinta em 2021. Destinada aos ex-governadores do estado. E a bancada, o que pensa sobre as novas façanhas do Eduardo? Karina Anzolin Casagrande, muito boa noite, eu coloco essa batata quente na tua mão. Boa noite Thiago, boa noite os colegas de bancada e a todos que nos acompanham nas suas casas. É uma situação... que a gente se coloca um pouco no pensar na sociedade em que a gente vive, em muitas coisas que a gente ouve por aí, né? Se é meu direito, eu quero. Né? Então, ali me parece que tem um pouco de um contraponto da moral e da ética e do direito, né? Tanto que nessa
Ele renunciou, né, a essa pensão e na manifestação dele ele fala isso. Não era ilegal, não era imoral, mas para evitar burburinhos e tudo mais, eu vou renunciar. Acho que alguma coisa ele pensou, né, nesse sentido, para tomar essa decisão. Se não houvesse uma manifestação, se não houvesse se alguém não tivesse mexido aí, teria continuado e teria seguido. Uh, me remeteu muito ao auxílio emergencial, né? Que muitas pessoas, claro que em proporções outros valores, mas era o valor que estava disponível para quem efetivamente tinha uma necessidade, fizeram uso desse valor com essa justificativa. Então a gente tá diante de uma situação do que é legal e o que é moral, mas se é legal, se é um direito, eu acho que isso estaria sendo discutido, mas ele já, aparentemente, né, com essa decisão dele, ele faz, ele encerra, né, essa questão, porque houve a revogação da lei por ele, né, que foi essa que foi revogada. Na verdade, existia uma lei anterior, que era de 79, que dava essas pensões para os ex-governadores. Depois, em 2015, foi modificada para quando era no governo do Sartori, que ele seria o último governador que teria direito à pensão vitalícia. Depois ela se transformaria ela seria só por 4 anos e seria proporcional ao período que o governador ficasse em exercício. Tanto que foi uma defesa, né? Não é de 30, é de 20, porque ela é proporcional, né? Então, não é 39 mil reais, é 21 mil. Então, só que em 2021 ela foi revogada. E aí a gente tem a discussão, né, que entra na discussão jurídica, que ela foi revogada e não foi se dito nada a respeito de como ficaria. Ele estava em exercício nesse período, então ele teria sido afetado ou não pela revogação dessa lei, né? Quando começou o efeito dessa revogação, ele era o governador em exercício, né, na ocasião da revogação. Porém, a renúncia dele foi posterior à revogação. Então aí tem uma discussão jurídica. E aí eu assim, sinceramente, fico assim um pouco na dúvida na questão se é um direito, não é justo, né? E então eu fico nessa questão, assim, não tenho um posicionamento tão claro quanto a isso. Eu não posso dizer que ele está fazendo uma coisa, né, reprovável, porque inclusive todos os outros que vieram antes dele tiveram e é vitalício, inclusive, né? Então, eu me coloco um pouco nessa situação de olhar o caso assim e ter essa sensação. Isso é o que despertou em mim, foi essa sensação de estar ali diante de uma questão que talvez seja justa. E o Rio Grande do Sul, com todas as situações fáticas que tem, a realidade de caixa, a situação financeira que a gente já acompanhou, já falou no programa, que é simplesmente decrépita, a gente tem aí os ex-governadores que quando passam pelo Palácio Piratini, até então poderiam sair com uma pensão, até pouco tempo. E as primeiras damas também? E as primeiras damas também recebiam de forma... pensão, né, no caso, E aí eu me lembro de uma música do Roberto Carlos que diz, né, que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, de seu Vendramin. Será que esse caso também pode se aplicar à sentença do rei Roberto Carlos? Porque agora tá ilegal, mas imoral acho que sempre foi essa circunstância desse pensionamento. Boa noite, Thiago. É uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa casa. Boa noite aos colegas de bancada. Prazer muito grande. Tu sabes que hoje à tarde eu pesquisei a questão, vamos dizer assim, legal do ato. Até por questão de curiosidade, para entender, para ver que conclusão que se chegava na situação. Eu até fiz um esboço aqui. Em 1979 foi criada a lei que dava o direito para os governadores, então, quando se tornassem ex-governadores, terem direito a uma pensão vitalícia integral. E por ser um benefício previdenciário, então, acabava estendendo
às viúvas ou aos herdeiros em caso de falecimento. Tanto que temos a situação que a colega Karina falou de várias viúvas recebendo, né? Até 1995, não teve nenhuma alteração na lei. A próxima alteração foi em 95, que muito provavelmente por um aperfeiçoamento de lei, eles criaram o Instituto da Pensão Especial Proporcional. Então, para evitar que algum governador que ficasse pouco tempo no cargo, depois quando saísse, recebesse o benefício de forma integral, né? E aí nós temos a grande mudança que veio em 2015 no governo Sartori, em que foi aprovado a retirada da vitaliciedade, então, não era mais a pensão de forma vitalícia e ela ficaria por 4 anos. Então ela valeria a partir de 1º de janeiro de 2019, que foi quando o Eduardo Leite assumiu, então, o seu mandato, né? Então, quando ele assume o governo, tem uma lei vigente que diz que o benefício não é mais vitalício, mas é por 4 anos para o governador quando ele sai. Isso é no momento que ele entrou. Em 2021, ele mesmo extinguiu, então, o benefício. Então, a partir de 2021, acho que foi no final do ano, teve a extinção do benefício de pensão, inclusive essa dos 4 anos. E aí, no aspecto legal, eu não tenho dúvidas que o benefício é válido, da forma que ele solicitou e da forma que ele recebeu. Porque, por exemplo, a área previdenciária é uma área que eu conheço bastante e ela é regida pelo princípio tempus regit actum, que é o princípio que diz que o que vale é a lei vigente no tempo. Então, vamos ver os requisitos objetivos, os requisitos legais para receber a pensão. Ele tinha que ser governador a partir de 1º de janeiro de 2019 e ele teria direito ao recebimento do benefício até o momento em que a lei extinguiu o benefício. Então, legalmente falando, não tenho dúvidas. O benefício é devido de forma proporcional do dia que ele ingressou até o dia da extinção do benefício lá em 2021. Que, pelo que deu para ver pelo noticiário, foi o que efetivamente foi concedido para ele. A ação que foi ingressada pelo Partido Novo me parece mais sensacionalista do que qualquer outra coisa. E a decisão judicial, assim, se porventura a decisão judicial, porque o processo vai continuar para ver a legalidade do recebimento desses poucos meses, a decisão judicial que vier depois, se for reconhecendo que ele não deveria ter recebido, vai ser uma decisão política, não uma decisão jurídica, porque juridicamente, não tenho dúvidas, ele teria direito ao benefício. Agora, levando em consideração o prejuízo, hoje sobreveio a notícia de que ele renunciou a essa pensão, né? Pelo prejuízo político que isso causaria. Imagem, né? Pelo prejuízo de imagem perante a sociedade. A gente está vivendo hoje numa época em que tudo o que é público para a sociedade em geral parece ruim, ou quando tu está recebendo alguma coisa pública, né? Então, nesse sentido. E todos os movimentos que ele fez também, vai ser presidente, tira o Dória, não tira, vamos apoiar quem, e de repente volta para o Rio Grande do Sul e descumpre uma promessa que ele por 4 anos falou que não concorreria. Então tudo isso eu acho que vai reverter de alguma forma em algum prejuízo agora no período eleitoral. Mas especificamente quanto à pensão, eu não teria dúvidas hoje de que ela é devida, ela é legal, e o procedimento que ele adotou não teria nenhuma irregularidade. Infelizmente ou felizmente para a sociedade, vamos dizer assim, reverteu politicamente e ele acabou recuando e desistindo do benefício, né? Muito bom esclarecimento, Muito doutor obrigado. Dirceu. Professor Jair, legal já falou, né, o especialista. E moral? Eu diria que nem tudo que me é lícito me convém, né? Muito bem. Porque na real é o seguinte, pessoal. Inclusive a lei pode ser até legal, mas isso aí é imoral, né, cara? Como é que pode o país viver numa situação que se vive, os professores, os brigadianos, os funcionários públicos e os caras brincando com dinheiro público, né? Com pensões vitalícias de uma banana, né, cara? Assumir 4 anos e depois ficar a vida inteira recebendo, cara. Isso aí é revoltante, né? Eu não sei, o Eduardo, eu vou falar do Eduardo Leite na parte da educação. Eu diria que ele conseguiu terminar com a educação.
É uma vergonha como está funcionando as escolas, né? Para vocês terem uma ideia, o Instituto Tiradentes, hoje à noite, as diretoras e vices estão servindo merenda para os alunos, porque não tem funcionário. Ele terceirizou a parte da merenda e da limpeza da escola e as firmas não repassam para os funcionários um salário mínimo. Eu queria que ele ganhasse R$ 1.200 por mês, né? Para ver o quanto é bom, né? O quanto é sofrível, né? Então, na parte da educação, olha, eu já passei vários governos, né? Sartori foi horrível, a Ieda foi horrível, mas assim, chegou aquele momento, sabe, apesar de uma crise, quando os professores faziam greve, os pais diziam para os professores, se você não está contente, larga. E o que está acontecendo hoje? Hoje, os professores estão largando. Eu não sei daqui a um tempo aonde que vão arrumar professores para lecionar. Então, quanto na parte da educação, ele acabou. Aqui no Rio Grande do Sul terminou. As escolas com problemas estruturais horríveis, né? Quanto à questão ali das estradas, né? Ele está investindo forte no asfalto e depois vai cheio de praça de pedágio, né? Daqui a Passo Fundo vai colocar pedágio, vai pedagiar ali naquele asfalto que estão colocando para o lado de Guabiju. E eu não sei quem disse para ele ou quem soprou no vídeo dele que ele está fazendo um excelente governo, né, cara? E ele mente, né? Ele mente para a mídia que botou os salários dos professores em dia. Ele não botou o salário dos professores em dia coisa nenhuma. Nós estamos pagando o nosso próprio salário, cara. Ele, para dar o piso dos professores, o que ele fez? Ele tirou dos triênios e jogou para cima. O cara é um pilantra e do mentiroso, né, cara? Espero que o povo agora dê o recado para esse cara aí, né? Apesar que, não sei, inclusive nós estávamos discutindo outro dia, né? Quem seriam os possíveis candidatos para o segundo turno, né? E aí está discutindo que os que estão vindo aí, né? Tem uma leva aí de candidatos aí que são tão iguais ou piores, mas eu digo, eu não vou premiar ele, cara. Porque assim, ó, só basta alguém de vocês fazer uma visita dentro de uma escola e ver o que esse cara fez com a educação do estado do Rio Grande do Sul. E todas essas medidas que ele tomou quanto à educação, isso vão refletir na própria sociedade, né? Dos filhos das pessoas que estão aí, né? Porque de repente vão para o mercado de trabalho, uma escola sucateada, sem professores, sem monitores, sem secretários, está virado num caos a educação, né? E ele, pilantrão, né? Entrou dizendo que queria fazer só um mandato, que não queria se reeleger, e está aí de novo aí, querendo mais 4 anos, né? Muito bem, esses são os pontos de vista sobre essa circunstância em torno de Eduardo Leite, agora novamente candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Encerrando esse primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial, na sequência política de preços da Petrobras e a chiadeira que saiu do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional. O Ponto a Ponto conta com o apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier, construtora e incorporadora, Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade e Posto das Flores. Nós voltamos em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção.
A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, retornamos para você nessa segunda rodada e o segundo bloco do programa Ponto a Ponto, todas as segundas-feiras à noite, aqui na Conecta Mais TV. E o nosso assunto não adianta, já falamos várias vezes, mas na última sexta-feira o contorno foi político e o desagrado foi geral. Como o brasileiro consegue ou pode tentar contornar a crise causada pelos preços dos combustíveis? Na última semana, um aumento vertiginoso na sexta-feira assustou os brasileiros. Óleo diesel e gasolina tiveram aí mais uma solapada nos preços. E o contorno diferencial foi o protesto público do presidente da República, as frases fortes disparadas pelo presidente da Câmara, que disse que a Petrobras está declarando guerra ao povo brasileiro, a insatisfação do presidente do Senado e um pedido de explicação ordenado pelo STF e também o tombo que a Bolsa Brasileira ganhou na última sexta. Ou seja, prezado colega de bancada, a situação dos preços dos combustíveis só piora e a vinculação ao cenário internacional não nos traz nenhum cenário de melhora. E a opinião de vocês, quais as opções que restam para o cidadão proteger o seu orçamento frente a esta política voraz? Existe alguma alternativa ou será que nós estamos prestes a ver uma intervenção do Estado em uma companhia aberta para tentar subsidiar ou regular os preços que se parecem nesse momento totalmente fora de qualquer patamar? O litro do óleo diesel, que é o principal insumo energético para o transporte do Brasil, nós somos um país galgado no transporte rodoviário, está passando da casa dos R$7 ou R$8 a depender do posto de combustível. Em locais do Brasil já está custando mais de R$10. A gasolina também da mesma forma segue nesse patamar e tudo cria um efeito cascata na nossa economia. Dirceu Vendramin Lovison, há esperança para o brasileiro a não ser andar a pé? Se fosse andar a pé estava resolvido, né? O problema é que tudo isso vai incidindo lá na frente e na gôndola do supermercado pesa também. Pois é, Thiago. O problema é que não é só o combustível, né? É praticamente tudo. A inflação era uma tragédia anunciada já, né? Assim, ninguém foi pego de surpresa.
Eu lembro de uma entrevista que o Henrique Meirelles deu, que para mim é um dos maiores economistas que nós temos hoje no país, em março de 2020, quando a pandemia quase não tinha chego ainda no Brasil, e o Banco Central americano fez a primeira injeção de dinheiro na economia, e ele disse: esse dinheiro se espalha pelo mundo e vai causar uma onda de inflação gigantesca. Isso lá em 2020, e a maioria dos economistas sérios já alertavam com relação a isso. E aí deu tudo junto, né? Deu uma injeção de dinheiro nos Estados Unidos, deu as commodities atingindo preços históricos, as máximas históricas durante a pandemia, então carne, grãos, minério, tudo que é relacionado à extração mineral, atingindo as máximas históricas, e como consequência tudo acaba ou é alimento ou é relacionado em algum ponto com essas commodities, acaba tornando um efeito cascata. E aí a gente tem um aumento no custo do transporte, e aqui não o custo do transporte rodoviário, esse nosso interno, mas o transporte internacional, a questão do custo marítimo, que isso implica muito no mercado interno, a demanda reprimida, então um monte de dinheiro injetado na economia, e aí o consumidor com a pandemia reprimido, esperando o momento de gastar, e aí a gente chega num fim de pandemia que se avizinhou ali da metade do ano passado em diante, em que não tinha oferta, tinha mais demanda do que oferta, e ainda tem hoje. Então, assim, uma situação esperada de que uma onda inflacionária atingisse o mundo inteiro, e é o que está acontecendo, porque não é um efeito exclusivo do Brasil, vamos dizer assim. O próprio Estados Unidos hoje é um país que está sofrendo bastante. Só que a grande maioria dos países se prepararam para isso. E aqui o que eu falo, hoje a gente está num momento, quem me conhece, o Thiago, que a gente tem bastante contato, sabe que eu sou bastante neutro com relação à política, evito fazer qualquer comentário, porque hoje a gente vive num momento em que tu faz um comentário e ou tu é taxado de direitista ou de esquerdista. Mas a maioria dos países se prepararam para isso. E aí, infelizmente, aqui a política que foi adotada pelo ministro Paulo Guedes, ela não se mostrou adequada para conter a inflação, muito pelo contrário, ela prejudicou essa inflação. A gente dormiu na Turquia com juro de 15% e acordou no Japão com juro de 2%. Nós temos a colega Karina, que é a bancária, que está aqui para confirmar isso em questão de 6 meses. Nós não temos economia para ter uma taxa de juros de 2% ao ano. Nós não somos o Japão, nós não somos a Alemanha, nós não somos os Estados Unidos. E aí, junto com isso, e junto com essa política de preço, de taxa de juros equivocada, vem uma política cambial também equivocada, que leva a desvalorizar a nossa moeda. Dentre dos países emergentes, a gente quase foi o campeão estourado de desvalorização da moeda. E aí hoje a gente ouve, por exemplo, assim, mas a gente desvalorizou a moeda no ano passado, mas esse ano fomos a que mais valorizou. Mas se tu tinha um negócio que valia 10 e ele veio a 1, se ele for a 2, ele já valorizou 100%. Tudo interessa de onde tu pega a data base. E se tu tem um negócio que era 10 e veio a 9 e agora está 9,90, só valorizou 10%. Sim. Então essa estatística é aquela estatística que, se tu olhar ela de forma isolada, ela te engana. E serve mais para marketing do que para qualquer outra coisa. Então a gente sofre todas as commodities no maior preço histórico da vida, com o dólar extremamente alto e com uma política de juros interno extremamente inadequada. E aí deu no que deu, né? E aí a gente diz, mas o IPCA foi 10%. 10% foi o IPCA, mas o IPCA é o índice que mede uma inflação mascarada, que não é a inflação sentida pela população. A gente tem composição de IPCA, por exemplo, com passagem aérea. A população não viaja, a população quer arroz, feijão, carne, coisa de mercado. E aí o IGPM, que é aquele que reflete a verdadeira inflação que a população sente, ele em 2 anos deu 50%. E tanto que o governo viu, ainda bem que viu, que essa política era inadequada, e que a gente saiu de 2 e em 6 meses nós voltamos a 14%, 13,25%, ou 13,75%, quase 14%. Então, felizmente vimos que era inadequada aquela taxa de juros, que a gente estava barrando, barrando os argumentos que poderiam, os argumentos não, mas aquelas políticas eficientes para barrar essa inflação. Então, vamos dizer que assim, essa política inadequada de nós não fazermos o dever de casa fez com que a nossa inflação fosse muito mais forte do que a maioria dos outros países, apesar de o efeito ser mundial, aqui está pior, vamos dizer assim.
E aí a pergunta diz, quais são as opções que restam para o cidadão proteger o seu patrimônio frente a uma política de preços voraz? A gente não conseguia nem pagar as contas antes, né? E aí o salário não aumentou conforme a inflação. O servidor público nem recebeu aumento, a grande maioria, o servidor de Estado recebeu 6% depois de não ter aumento desde 2013, se não me engano, na educação, por exemplo. Quase 10 anos. E aí nós temos 50% de inflação sentida pelo consumidor em 2 anos e um aumento de 6% no salário. Então, como é que... A gente já estava endividado antes, então para aquela pessoa que não estava dando o giro, trazendo para a realidade comum, vamos dizer assim, aquela pessoa que já não estava dando o giro está muito pior. Nós estamos numa situação que entre pagar o aluguel e encher um tanque de combustível custa um salário mínimo no mínimo. E as pessoas estão ganhando um salário e meio, no máximo. Né? Então, assim, se tivesse uma coisa que eu poderia dizer com o pouco que eu conheço para quem está nessa situação é que evite qualquer dívida hoje. A taxa de juros não permite hoje, a situação não permite hoje tu assumir um financiamento ou um empréstimo. Repensar 10 vezes se aquilo que tu vai se endividar é realmente suficiente. Eu acho que é uma alternativa que teria. E na outra ponta, para quem tem dinheiro, para quem está numa situação confortável que poderia fazer investimentos, hoje, por exemplo, tem que buscar obrigatoriamente o que no mercado financeiro é chamado de ativos reais. Imóveis, ações, apesar da bolsa estar despencando, hoje é um baita momento para comprar ações, por exemplo, mas tem que ser aquela pessoa que tem um pouco mais de conhecimento na área e que não vá se assustar, porque a gente não sabe quanto do fundo nós estamos para dar o repique, né? Mas ativos reais ou imóveis, alguma coisa palpável que siga historicamente a inflação, ou investimentos, por exemplo, em renda fixa atreladas à inflação, debêntures, principalmente as incentivadas que são isentas de imposto de renda, Tesouro Direto, a NTNB, que paga o IPCA, que é a inflação oficial, mais um percentual de juros, que aí acaba dando uma remuneração parecida com a própria inflação. Caso contrário, hoje, CDB de banco, a 98% do CDI, vai dar retorno negativo no final do ano. Tu vai comprar menos do que comprava no ano anterior. Poupança nem se fala, 0,6. 0,5. 0,5, nós estamos falando de 6. Ela é limitada a 5. Ela não, depois de 2012, que teve aquela alteração na poupança nova na e remuneração, na velha. ela não passa de 5. 5 é o teto. Então nós estamos falando de deixar R$100 na poupança no início do ano, que no final do ano teria um poder de compra de 140, dada a inflação real que a gente vê lá na prateleira do mercado, e a conta bancária vai estar com 106, por exemplo. Então, assim, um péssimo investimento. Para quem tem dinheiro hoje, imóveis ou algum ativo bancário atrelado à inflação, para tentar pelo menos segurar um pouquinho esse efeito no seu patrimônio. Caso contrário, é quase que nem guardar o dinheiro embaixo do colchão. Muito bem, Dirceu, o cenário não é nem um pouco favorável. Professor Jair Mioto. Eu não sei aonde que a coisa vai parar, né, cara? Como ele está falando, né? Com o preço dos combustíveis aumentando todo dia, praticamente, né? Porque é uma vergonha o preço do combustível, né? O óleo diesel passar o preço da gasolina, agora o frete aumenta, e isso vai atingir quem? A classe trabalhadora, né? Eu não vejo erro ou algum problema em inflação. Nós sempre convivemos com inflação. Chegamos a ter uma inflação de 85%, 90% ao mês na época do governo Sarney. O que eu nunca vi na minha vida, salários congelados e tão baixos, né, cara? Como é que os caras postam lá no Facebook? O gás estava R$35, mas o salário estava 200 e poucos reais. Mentira. O presidente assumiu o governo com um salário de R$954, com a gasolina R$3. Hoje o salário é R$1.200 e a gasolina está quase R$7,30 ao litro. Em alguns lugares, que nem o Thiago disse, tem lugares que já passou de 8, né? O gás estava 35, hoje está R$135. Como o colega de bancada disse, tu encheu o tanque, tu já quase foi o salário mínimo, né? Eu até achava que as pessoas aqui de Nova Prata, o salário deles aí fora fosse na base de R$1.500. Conversando com meus alunos, não, professor, a gente ganha um pouquinho mais
que o salário mínimo, né? Então eu não sei, o que nem você disse, o que fazer para se proteger. Olha, quem é que está sofrendo mais as consequências, né? A classe média está fazendo o quê? Tirando os filhos das escolas privadas, colocando na pública, cortando o plano de saúde, cortes, né, cara? Não existe mais como sobreviver sem cortes, né, pessoal? Tem muitas coisas aí que tem que cortar, economizar, porque não tem mais como sobreviver dessa maneira, né? E a ideia lá porque nos Estados Unidos a inflação chegou, nos outros países, pessoal, mas não vai comparar com o salário de um americano, o quanto um tanque de gasolina incide em cima do salário mínimo deles e quanto incide no Brasil. Claro que a inflação é mundial, mas nem se compara o poder aquisitivo de um trabalhador nos Estados Unidos com um trabalhador no Brasil, né? Então, essa ideia aí de atrelar o preço do combustível ao dólar, isso aí começou aonde? Lá no governo do Michel Temer, né? Trouxe lá o Pedro Parente lá para reformular a política da Petrobras e dizer que não tem nada a ver com a Petrobras. Pô. Quem escolhe o conselho da Petrobras é o presidente. São 6 conselheiros que estão lá, retira os conselheiros de lá. E a ideia de privatizar, outra ideia que eles têm de privatizar, olha na Bahia, quando o combustível lá é privatizado, ele consegue ser mais caro. E agora tu imagina, né, que com a privatização da Eletrobras, o preço da energia, quando é que vai ir? Se é ruim no serviço público, pior ainda vai ser na iniciativa privada. E eu não sei, cara, o que fazer para se proteger, Thiago? Cortar, diminuir e diminuir a qualidade de vida, né? Eu não tenho outra solução para se proteger, né? Porque essa inflação, que nem o colega de bancada diz, de 10, aonde 10? As coisas mais que dobraram. Materiais de construção, o fio, por exemplo, que estava R$ 2,50 ao metro, chegar até 10, 12 reais ao metro. Alimentos, as coisas estão todas à altura. Vai chegar um momento que não tem mais condições, né, cara, se não frear isso aí. E agora, na época de campanha, o que acontece? Eles estão apavorados, né, cara, porque segurar até a eleição e depois da eleição vai explodir de novo. Tudo que fizer agora, fechou as urnas, isso aí de novo, né? Vai dar outro baque. E nós vamos debater aqui isso. Karina, como é que isso se reflete? Tu tá lá no setor bancário, é importante também a gente ver. No dia a dia vocês convivem com essa circunstância. O que se comenta e temos alguma alternativa? É complicado, né? Lembrei que eu tinha comentado antes que tinha tido mais uma atualização da nossa pauta. O presidente da Petrobras renunciou. Sim, na tarde de hoje. Eu vi hoje que estava aí uma disputa também, né? E a CVM abriu uma investigação para saber as circunstâncias da renúncia dele. E tem alguma coisa por trás, não se sabe certo se alguém ganhou alguma benesse no mercado financeiro com movimentações atípicas ligadas à saída do presidente. Então, né? Quantos choram, outros vendem lenço. Né? Aí, ouvindo o colega Dirceu, que fez, né, uma ótima explanação, a gente pensa, ter dinheiro hoje tá um problema e não ter... né, não ter é um problema e ter também, né? Quando o cliente senta na nossa frente e tem algum valor para aplicar, acaba sendo uma situação também de tu indicar alguma coisa que ele não vai perder, né? Porque a gente ouve isso diariamente, mas eu vou levar meu dinheiro por embaixo do colchão, porque eu tô perdendo, porque... Então, essa sensação que por mais... Hoje a gente tem investimentos, assim, esses, né, de renda fixa que o Dirceu colocou, que estão rendendo até 1% ao mês, líquidos, enfim, mas ainda gera a sensação na pessoa que ela tá perdendo, né? Que não tá alcançando o que ela tá perdendo, porque é isso, né? O mercado, e eu acho que o ponto base de tudo isso é a questão do valor das coisas no mercado, né? Das coisas da cesta básica, das coisas essenciais que
o combustível reflete diretamente nisso. A gente vê, dia por dia que tu vai, né, no comentário, no caixa, meu Deus, R$50, hoje eu não compro nada. Não faz nenhuma sacolinha. Não, qualquer sacolinha no mercado é R$100. E tu não tá levando nada. E isso gera um pânico, porque tu olha para aquilo e tu diz, meu Deus, é R$100, eu não tenho nada aqui, né? Quando que R$100, há um tempo atrás, se fazia, né, uma boa compra. Então, eu acho que isso vai gerando um pânico, né? E do outro lado, então, a gente tem essa questão que a gente vê, a questão intervencionista do governo querendo interferir na questão dos preços, e que nem disse o professor Jair, talvez interfere agora, que a pouco volta e volta pior. E da onde vai sair o recurso, que nós já comentamos outras vezes, para intervir nisso? Se eu vou tirar de um lugar, vai ter que vir de outro. De algum lugar tem que vir esse recurso. Então, às vezes acaba sendo um incentivo. Claro, tem toda essa questão que acaba interferindo na cesta básica, mas então a questão de interferir na gasolina, tu acaba pegando quem tem carro, e aí o diesel, sim, ele é mais, digamos, pulveriza mais porque tem a questão do transporte. Então, a maioria das pessoas é afetada. Mas tu beneficia uma parte da população, talvez tirando de todas as outras, porque onde vai ser tirado esse imposto, enfim, alguém vai ter que pagar, né? A coberta é curta. Exato, mas não tem poupança, né? Eu acho que isso aí, cara, vai tirar dos estados e dos municípios, não vai resolver o problema do preço, porque o problema é lá. O imposto sempre teve, em todos os outros governos. Faz quantos anos que o ICMS é o mesmo? Se não parar de aumentar lá, não adianta tu zerar os impostos. É uma porcentagem, né? E só que os estados deixam de arrecadar e os municípios deixam de arrecadar, tu vai causar uma crise nos estados, uma crise no município e o preço continua igual. E aí depois? Vai tirar o recurso que ele diz que vamos compensar os estados. Aí tu vai ter que criar uma outra fonte. E vai tirar da onde? Vai tirar da Eles não educação? Vai tirar da saúde? Pois é. E já não tem? Não tinha nem para os absorventes. E agora como é que vai aparecer o dinheiro? Eu acompanho nesses 2 anos que a gente pauta diariamente os fatos que acontecem, seja em questão do noticiário, seja em questão da formação da nossa pauta, mas eu sempre digo que não é fácil ser liberal no Brasil. Você não tem uma sociedade moldada para um sistema liberal ou de livre mercado. Nós temos situações que são muito específicas brasileiras, tanto é que os economistas brasileiros são requisitados em nível internacional porque sabem lidar com a questão inflacionária de uma forma muito mais abrangente que, por exemplo, um economista europeu ou norte-americano. Mas a questão aqui também, o cobertor é curto, o Dirceu colocou, eu quero ver até quando esse cabo de guerra vai aguentar e até quando a gente não vai ver uma sapatada em cima da mesa e uma virada de jogo, porque eu não tenho como conceber aumentos sucessivos. Isso segue o cenário internacional. Sim, existe uma inflação no mundo inteiro, sim, existe uma subida de preços, a gasolina também nunca foi tão cara nos Estados Unidos, para a gente fazer uma comparação, mas eu quero ver até que ponto esse cabo de guerra vai aguentar e nós não vamos ter que assistir um movimento de ruptura no cenário de economia, porque alguma coisa vai ter que ser feita na Companhia de Petróleo Brasileira, porque senão nós vamos ter uma revolta de nível popular ou alguma outra circunstância vai acontecer. Ao longo do dia de hoje, informações sobre movimentos dos caminhoneiros, que são a primeira classe afetada pelo aumento do diesel, os que primeiro sentem essa situação, numa insatisfação muito grande. Nós estamos no ano eleitoral, é uma verdadeira panela de pressão e para mim cabe o desafio, até quando as regras de mercado vão prevalecer numa circunstância que pesa diariamente na vida do brasileiro. Um país plural, com 250 milhões de habitantes, se o censo for realizado agora, eu acho que nós vamos bater nessa casa, com as mais diversas formas de população que existem, um país completamente coletivista, e a nós a aplicação de regras de mercado, como se dá nos países internacionais de primeiro mundo, ela talvez tenha que ser relativizada, muita coisa relativizada no Brasil. Talvez as regras de mercado devam ser para a gente ter um combustível subsidiado ou alguma outra forma que a gente possa ter de ver a economia fluindo. Agora, o que não dá para acontecer
É você ter o setor de transportes, o setor produtivo, impactado na sua matriz energética, seja no óleo diesel, seja na energia, para um país que detém aí várias formas de produção. Eu estou para ver, professor, como é que nós passaremos por esse momento. Em contrapartida, recorde de lucro, né? A Petrobras... Então, é isso que a gente se questiona. Se tem recurso, se ela é uma estatal, então, né, tem essa questão que daí atrelou o valor do petróleo ao dólar, a questão internacional. Mas aí fica aí, né, a questão que até tinha numa das reportagens que foi colocada, que agora eu não me lembro se foi o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que disse que se ela é do governo, que o governo, como se distribuísse o lucro para a população. Eu acho que veio uma invenção à la brasileira. Eu tenho essa previsão que alguma coisa vai acontecer. A Petrobras não está cumprindo a função social. A Petrobras foi criada no governo Vargas para quê? Para ter um petróleo barato no trabalhador, como foi a CSN, né? Para ter matéria-prima barato para a indústria. Nem os militares tiveram coragem de privatizar, porque é um ponto estratégico o petróleo, a energia, né? Então ela não foi criada com esse intuito de dar bilhões de lucros acionistas. Ela foi criada, claro, para ficar no 0 a 0, né? Nem prejuízo e nem esse monstruoso desse lucro, né? Porque, na realidade, isso aí está na mão da economia, né? A economia está na mão da Petrobras, né? Porque se isso, que nem o Thiago disse, não chegar a um fim, onde é que vai parar isso aí, cara? Eu consigo, assim, tem pontos de ruptura que acontecem ao longo da história e eu não consigo ver um desfecho diferente para a situação da Petrobras, ou ela vai se encaixar numa realidade de mercado total, nós vamos ter uma privatização, uma abertura total de capital, vários entrantes vindos de fora, e nós temos várias bandeiras para regular a situação da energia, só que é um ponto estratégico, ou do outro lado a gente tem uma reestatização, e aí se subsidia o combustível e segue o baile brasileiro, porque ser liberal em terras tupiniquim não é uma tarefa para amadores. Eu vou para o intervalo comercial, porque a nossa lâmpada já está piscando, e a gente vai emendar esse assunto no próximo, que é um movimento que aconteceu aí no interior de Minas Gerais, durante uma campanha, né, um ato de campanha do Partido dos Trabalhadores, um drone invadiu o comício e despejou um líquido que se fala que pode ter sido fezes ou pode ter sido veneno. Mas o ponto de vista é os atos violentos que vão acontecer nas campanhas eleitorais Brasil afora, e nós debateremos isso em 3 minutos. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca RCE Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita.
Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Retornamos para esse último bloco de assuntos sérios nessa segunda-feira. Com o apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora Incorporadora, Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade e Posto das Flores em Vila Flores. E agora o terceiro assunto é um fato que ocorreu na semana passada em Minas Gerais. A campanha presidencial começou em temperatura quente. Em um evento do PT, o Partido dos Trabalhadores, e do PSD em Minas Gerais, apoiadores de Lula foram banhados por um drone que aspergia um líquido escuro e mal cheiroso. Algumas fontes falavam que era urina e fezes, outras fontes de notícia diziam que se tratava de veneno. O fato por si só soa em várias entonações do ponto de vista do bom senso, todas elas negativas. Mas o recorte que eu quero propor é o seguinte: participar ativamente das eleições de 2022. Do ponto de vista da integridade física e da segurança, ou mesmo de quem vai participar desses eventos, está mais perigoso do que edições anteriores? Ou seja, nós temos um movimento político, mas é arriscado estar no meio desses debates, fazendo corpo a corpo. Esse fato da semana passada chama a atenção. Eu começo por um que já participou de várias campanhas, militante, partidário, enfim, candidato, professor Jair. Como é que enxerga esse fenômeno? Teremos uma campanha violenta e perigosa? Olha, eu acho que sim. E a coisa vai ficar cada vez pior, né? Até tá me parecendo eleição em Vista Alegre e Protásio, né? Que se matam, fazem escândalo, bobagem. Olha, eu nem sei o que te dizer depois Antigamente, dessa, porque Protásio Alves fez composição, Fez composição, Nós tivemos aí o consenso da comunidade, mas em eleições passadas, Protásio Alves tinha pleitos bem complicados. Não dá para acreditar que em pleno século XXI as pessoas tomem esse tipo de atitude, né? Vocês imaginam quando começar os comícios de verdade aí do Lula no Brasil lá fora, quanto rolo de pau vai dar isso aí, cara? Chegou-se um momento aí que as pessoas estão violentas, não querem nem saber, né? Na verdade, é que as mídias, né, estão toda hora incitando a violência, né? Saia pra rua, venha pra rua, isso é que nem aquela velha história, né? O efeito manada, efeito boiada, né? Quando tu tá num ginásio de futebol, né? E alguém maluco grita, lá vamos quebrar tudo, isso vai um efeito manada e vai, né? Vocês imaginam quando começarem os candidatos se depararem nas ruas, o que vai acontecer? Vai ter que ter muita escolta policial e proteção ali no governo do Lula, né? Vai ter que se proteger muito bem, porque o pessoal tá maluco, né? Eles não querem nem saber. E eu até penso assim, cara, eu às vezes até digo assim para as pessoas lá, de vez em quando, não sou de postar nada em rede social,
Mas de vez em quando eu faço algum comentário com os amigos. Escuta, tu é maldoso, tu é mal ou mal informado, né? Porque os caras estão apelando para cada bobagem aí, que eu digo, olha, escuta, isso não é de gente que está estouradamente na frente das pesquisas, né? Porque segundo os bolsonaristas, eles vão arrasar, nem meio turno, não vai ter nem primeiro turno, né? Eu digo, mas isso não é atitude de quem está na frente das pesquisas disparado, né? E as postagens dos tipos que eles utilizam, né, cara, umas coisas de uma baixaria que eu nunca vi troço igual na minha vida, cara. Eu não sei o que está acontecendo com esse povo aí, né? A coisa, eu acredito que isso vai desgringolar, até porque, olha, se o resultado das urnas não for o que eles estão imaginando, estão preparando um golpe, né? Já estão armando a população para ir às ruas, né? Porque já estão amortecendo eles, que de repente o problema é as urnas, a urna é fraudulenta, mas o cara se elegeu 28 anos nas urnas eletrônicas. Se elegeu a última vez? Eu não sei qual é o problema. Nos Estados Unidos, que não é urna eletrônica, deu problema. Então eles já estão tentando arrumar uma desculpa, uma cena para o fracasso que de repente pode acontecer agora em outubro, né? Então, olha, cara, eu sinceramente, eu nem tenho palavras aí para o que eu vou te dizer a respeito de uma atitude dessas, cara. Não dá para acreditar que ainda tenha pessoas, né? O Ministério Público de Minas Gerais diz hoje que vai entrar com processo e vai punir as pessoas que fizeram isso. Aí o que eles vão dizer o quê? Que é o Estado Democrático de Direito, que não é direito deles, como aconteceu lá o Daniel Silveira fazendo aquelas bobagens lá junto ao Supremo, o outro deputado que foi cassado, e isso aí é direito a manifestações. Eles estão confundindo liberdade com libertinagem, né? É a minha opinião. Muito bem. Karina, como é que tu enxerga esse fato e chama atenção uma campanha... É triste, é uma situação bem triste essa, porque parece isso que o professor Jair falou, dá a impressão que está saltando das telas, né? Que está saindo da internet, porque a gente vê muito isso, né? Umas discussões muito acaloradas na internet, muita provocação, né? De um lado e de outro, enfim. E aí, só que quando isso toma se transforma num ato físico, alguém, né, teve a ideia de fazer isso, que seja esterco ou que seja veneno, qualquer coisa, é impensado. E, inclusive, contrário à Constituição, que dá o direito das pessoas se reunirem. Então, eu acho que se existe um ato, se ele é legal, se todos têm o direito de se manifestar. Ali, na questão das pessoas que estavam ali, queriam participar desse evento. E preocupa, sim, pelo momento em que se vive. E agora é uma coisa ali, aí daqui a pouco tem... Porque as pessoas não têm... como é que eles dizem assim? Não tem sangue de barata. Daqui a pouco, numa outra ocasião, vai ter uma resposta. E às vezes a resposta vai engrossando cada vez mais. E aí, pra gente ter uma tragédia, é muito, muito rápido. Porque envolvem sempre muitas pessoas e é um movimento que vai acalorando. E as pessoas vão ficando... Parece que vão perdendo a razão e vão tomando uma questão que conseguem só visualizar o seu lado, não conseguem observar o direito do outro, não conseguem respeitar. Eu acho que o principal de tudo é o respeito. Nesse momento que a gente vai entrar de campanha e tudo mais, é respeito, porque eu acho que independente de qualquer coisa, eu tenho uma opinião, o outro tem outra, mas se tiver respeito, a gente consegue evitar, né, coisas piores. Mas partindo para esse cenário, a coisa pode ficar bem complicada. Muito bem. Dirceu Vendramin, Lovison, como é que a gente encara esse cenário e consegue enxergar uma perspectiva de uma eleição um tanto quanto conturbada?
Eu acho que a gente encara esse cenário o mais longe possível, né? Fechadinho dentro de casa para evitar qualquer problema. Tu sabes que o sentimento que eu tenho é o seguinte: a gente está ficando mais intolerante, né? A gente está ficando mais... não aceita a ideia do próximo, a minha verdade é sempre absoluta, a minha verdade é melhor do que a do próximo, né? E muito disso, não um pouco, muito disso é por causa das redes sociais, né? Eu utilizo bastante o Spotify, que é um aplicativo de música. Conforme tu vai clicando no ritmo que tu gosta e nas músicas que tu gosta, ele vai te indicando músicas iguais. E aí eu vejo que com relação à música eu fico sempre naquele círculo vicioso das mesmas músicas que eu já gosto. E aí no dia a dia, o Facebook faz isso, o Twitter faz isso, o Instagram faz isso. Netflix tem o algoritmo dele. Então conforme tu vai mostrando o que tu gosta, o algoritmo vai te apresentando sempre as mesmas coisas. E mais os grupos de WhatsApp, esses grupos mais específicos, seja ele de futebol, seja ele de política, seja ele de religião, de qualquer coisa, tu vai sempre consumindo o mesmo tipo de informação, sempre consumindo a mesma verdade. E daí, na cabeça dessas pessoas que estão fechadas e que estão só recebendo essa informação, aquilo ali é uma verdade. Aquilo ali é uma verdade absoluta e a verdade do próximo nunca é aceitável ou correta. Eu participo de grupos, por exemplo, de WhatsApp, enfim, tanto de direita quanto de esquerda, propositalmente para ver o que acontece nesses grupos. E é engraçado porque conforme as notícias vão acontecendo, então acontece um fato lá em Brasília, e aí, em questão de instantes, recebe uma mensagem explicando o fato e que não é bem assim, no grupo que tem o seu interesse. E demonizando o fato no grupo que tem o seu interesse. Não, já tem um fake pronto para aquele assunto. Exatamente. Então o cara que o ano passado era um ladrão, agora ele declarou apoio, então não era bem assim, e daí de repente esse apoio já não é o que eu preciso, então ele volta a ser um demônio e a coisa vai se sucedendo assim. Só que para quem está só numa dessas visões, só recebe uma informação e tu tá cego naquilo. Só que daí a gente chega num ponto que essa intolerância já ultrapassou todos os limites, né? Assim, a gente viu na eleição de 2018, que parecia que era uma eleição mais tranquila, o candidato Bolsonaro recebeu uma facada. A gente tem hoje, numa eleição que nem começou ainda, jogar veneno em pessoas que estão lá, em simpatizantes que estão lá, ou em militantes, enfim, né? Esquecendo que a gente tem coisa boa nos dois lados e tem coisa ruim nos dois lados, né? Então... eu não sei, não. Me parece, sim, com certeza que vai ser muito violenta. A gente tem prova disso, que os dois candidatos que hoje são os Lula e Bolsonaro, enfim, que provavelmente disputarão o segundo turno, incitando ambos os seus seguidores a não a violência em si, mas algo muito parecido com isso. Então... se ao menos alguém tivesse que colher esse resultado dessa incitação, que sejam eles próprios, não aquela pode ser forte o que eu falei, mas que não seja o meu vizinho, que não seja o meu colega, que não seja o meu amigo, que está lá na bodega e começa a discutir por causa de política. Ou às vezes até pessoas que nem tem nada que ver. Isso, e vai se tornando um círculo vicioso, né? A gente tem intolerância religiosa lá em Israel, que está há quantos mil anos no Oriente Médio? Ou aquilo que a Europa passou com a intolerância com relação ao futebol e todos os problemas que tiveram. Então, tipo, tudo que é demais sobra, né? Então, acho que a gente deveria ser um pouco mais moderado e entender que, na verdade, é nós que fazemos a nossa situação e não dependemos muito dos outros, né? Muito bem, esses foram os assuntos principais pautados na última semana. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui novamente às 21 horas para debater esses fatos que tem que fazer o pensar, a reflexão, trazer a opinião, e esse é o objetivo do Ponto a Ponto. Muito obrigado, Karina, muito obrigado, Dirceu, muito obrigado ao professor Joair. Um abraço para a Salete Anzolin, a Cleidi Lovison, a Tere Cúnico, a Edith Vendramin e o Silvano Marchetti, que nos acompanharam nessa noite pelo Facebook. Obrigado ao Jeff pela produção e ao Johnny na nossa edição.
O Ponto a Ponto retorna na próxima segunda-feira. Uma boa semana a todos.